O discipulado é o coração da missão da igreja. Mais do que transmitir informações, é formar pessoas que vivem como seguidores de Jesus no cotidiano. Nessa palestra, veremos como o discipulado é a verdadeira medida de crescimento saudável, transformando vidas, famílias e comunidades de dentro para fora. É sobre isso que vamos refletir nessa palestra. Discipulado como crescimento saudável, com o pastor Ross Lockhart. Good afternoon. Boa tarde. It's a pleasure to be with you. É uma alegria estar aqui nessa tarde com vocês. I'm honored to be here at Caio's invitation. Estou honrado de estar aqui sob o convite do Caio. Just so impressed with all of the speakers. Estou assim muito animado com cada uma das falas que eu pude escutar. The hospitality of this beautiful church. A hospitalidade dessa linda igreja local. Our amazing musicians. Esses músicos que são incríveis. And all of you. E todos vocês. Who love Jesus. Que amam a Jesus. And want to love him more. E que desejam amar mais a Jesus. I'm honored to be with you with my good friend Paulo Jr. Estou feliz de estar com vocês ao lado do meu bom amigo Paulo Jr., who is a graduate student of mine. Que foi um aluno meu lá no Canadá. Where I'm dean of a Presbyterian college. Onde eu sou reitor num colégio presbiteriano de seminário. In Vancouver, Canada. Na cidade de Vancouver, no Canadá. Paulo was my student. O Paulo foi meu aluno. But here in Brazil, mas aqui no Brasil, he is my teacher. Ele é meu professor. As I am learning about what God is doing in your country. À medida que eu vou aprendendo a respeito do que Deus está fazendo no seu país. I'm excited to present some teaching today. Estou muito animado de compartilhar alguns ensinamentos com vocês hoje. But I'm equally interested. Mas também estou igualmente interessado. In hearing from you. Em ouvir de vocês. About what God is doing in your lives. Sobre o que Deus está fazendo na vida de vocês. And your ministries. E também no seu ministério. Will you pray with me? Vamos orar? Father, we love you so much. Pai, nós o amamos tanto. We're so grateful for this time. Somos tão gratos por esse tempo. Open our hearts and minds. Abra, Pai, os nossos corações e as nossas mentes. To the presence, para a presença, power, o poder and purpose e o propósito of the real teacher in the room. Do Pai verdadeiro que está nessa sala. The Holy Spirit. O Espírito Santo. Help us to love Jesus. Nos ajude a amar Jesus. To share his love with others. A compartilhar o seu amor com os outros. In his name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. So Caio asked me. Então Caio me pediu. To focus on a theme. Para focar num tema. Discipleship. O discipulado. As healthy growth. Como crescimento saudável. And we can call up the slides. Nós podemos chamar então os slides aqui, por favor? Oh, there we are there. Just as a way of introducing myself, this is where I live. Então quero falar um pouquinho de mim. Aqui é onde eu moro. St. Andrew's Hall. St. Andrew's Hall. The Presbyterian Church in Canada College. O colégio da Igreja Presbiteriana do Canadá. On the campus of the University of British Columbia. No campus da Universidade da Colômbia Britânica. Next slide. Próximo. We're trying to figure out. Nós estamos buscando entender. What healthy growth and discipleship. O que um crescimento saudável através do discipulado. Looks like. Se parece. In our context. No nosso próprio contexto. And the Center for Missional Leadership. E o Centro para a Liderança Missional. Is our institute. É o instituto. Where we equip pastors. Onde nós buscamos equipar os pastores. Church planters. Plantadores de igreja. And elders. E presbíteros. For missional witness. Para um testemunho missional. Next slide. Pode passar. Joining me in this work is a wonderful team. Junto comigo eu tenho um time incrível. Of Dr. Mark Glanville as director. Dr. Mark Granville as o diretor. Dr. Daryl Gooder as our senior fellow. Dr. Daryl Gooder como um fellow mais ancião, experiente. Amanda Mina as our coordinator. Amanda Nina como a coordenadora. And Dr. Tim Dickow as our program person. E o Dr. Tim Dickow aqui à direita como o coordenador de programas.
We produce several resources. Nós produzimos pode trocar de slide, por favor, várias ferramentas e livros. Unfortunately, not published in Portuguese. Infelizmente, ainda não traduzidos para o português. Trying to help Canadians E com isso nós tentamos ajudar os canadenses figure out descobrir how to share the gospel como compartilhar o evangelho in a highly secular culture. numa cultura altamente secularizada. When we talk about discipleship as healthy growth, Quando falamos sobre discipulado como modelo de crescimento saudável, I want us to think this afternoon eu quero que pensemos juntos nessa tarde about growth from before someone's a Christian, a respeito do crescimento desde antes da pessoa se tornar cristã, coming to Christian faith, até ela se tornar cristã, and then flowing out of that decision to follow Jesus. e depois desse momento que ela encontrou-se com Jesus, na continuidade. How do we go deeper in our faith? Como que nós conseguimos nos aprofundar na nossa fé? As we go to the next slide, Podemos mudar. it reminded me of my home. Isso me lembra um pouco da minha casa. Maybe you've done this in your home. Talvez você vivenciou isso na sua casa. I have 3 children. Eu tenho 3 crianças. 2 of 3 are adults growing up now. 2 das 3 já são adultos, já são grandes. My 12-year-old daughter is growing too fast. Já a minha filha caçula de 12 anos está crescendo rápido demais. I just want to hold on to her a bit longer. Eu quero só segurar nela para que ela fique um pouco mais. But all 3 of my children, Mas todos os 3, once a year on their birthday, uma vez por ano no aniversário deles, would stand up against the wall ficam ao lado da parede and be measured for height. e a gente mede a altura que eles têm. And in our house, in the room where we do laundry, E na casa, perto da onde nós lavamos as roupas, not a place you would take guests, não é um lugar onde você levaria as visitas. you would see all these little lines Você pode ver todas essas pequenas linhas marking their growth mostrando do crescimento deles, year after year. ano após ano. But what about us as Christians? Mas e ao pensarmos sobre nós como cristãos? How do we measure our growth? Como que nós podemos medir o nosso próprio crescimento? The church has language for this. A igreja ela tem algumas linguagens para isso. We call it growth in holiness, Nós podemos chamar em crescimento na nossa santidade, sanctification. santificação. But where does it all begin? Mas aonde que isso realmente começa? Next slide. It begins with the call of Jesus Christ. Começa sempre no chamado de Jesus Cristo. Do you remember Você consegue se lembrar when Jesus first called you? quando Jesus Cristo te chamou pela primeira vez? I remember. Eu lembro. I grew up in a Christian family. Eu cresci numa família cristã. I heard the promises of the gospel. Eu ouvi a respeito das promessas do evangelho. What was modeled by my pastor, Eu fui modelado pelo meu pastor, by my elders, pelos meus presbíteros, by my parents, pelos meus pais. was a beautiful Foi lindo. expression of the gospel. Foi uma linda expressão do evangelho na minha vida. I was baptized as a baby, Fui batizado quando bebê, but I'm not sure I would say I was a Christian yet. mas eu ainda não estava preparado para dizer que eu era um cristão. In my teenage years, Na minha adolescência, when I was starting to really think about what I believed, quando eu realmente comecei a pensar naquilo que eu acreditava, my father died suddenly, o meu pai morreu de modo imediato. and that threw me into a dark space Isso me levou a uns lugares meio sombrios, where all of a sudden onde de repente the Christian faith wasn't just an idea. a fé cristã não era mais apenas um conceito, uma ideia. I needed to know if it was really real. Eu precisava realmente senti-la como verdade na minha vida. And I can tell you E eu posso dizer that as a lost, que como alguém que estava perdido, angry, com raiva, grief-stricken sofrendo, teenage boy, um adolescente que passava por tudo isso, I met Jesus, eu tive um encontro com Jesus. and he saved my life. E ele salvou a minha vida. I remember when Jesus called me. Eu me lembro quando Jesus me chamou. Do you remember when Jesus called you? Você se lembra quando Jesus te chamou? It's a joy to know that we belong to him. É uma alegria saber que nós pertencemos a Ele.
We love Jesus, Nós amamos Jesus. and we long that other people would love Jesus. E nós desejamos ardentemente que outras pessoas amem a Jesus. So how do we today Então, como nós podemos hoje help people find that faith we've been given? ajudar as pessoas a encontrar essa fé que nós um dia recebemos? We want discipleship Nós queremos o discipulado as mature growth. como um crescimento maduro. But for people today, Mas para as pessoas nos dias de hoje, where I live, onde eu vivo pelo menos, fewer and fewer of them cada vez menos pessoas are blessed to be born são abençoadas em nascer in a Christian family like I was. numa família cristã, como foi o meu caso. Brian Stone Brian Stone, at Boston University na Universidade de Boston, recently moved to Dallas, Texas. recentemente mudou para Dallas, no Texas. In our next slide, No próximo slide. has published some research Ele publicou algumas pesquisas on how people find faith today. em como as pessoas encontram a fé nos dias de hoje. The first observation A primeira observação is around faith identity. tem a ver com a identidade da fé. How is the gospel presented to someone? Como que o evangelho é apresentado para alguém? A second observation, Uma segunda observação that people é que as pessoas, need to be in a community often, elas sentem a necessidade de estar numa comunidade frequentemente, for a while, por um período, before they come to faith in Jesus Christ. antes que elas definidamente tenham uma fé com Cristo Jesus. Third, Terceira percepção, that this journey like nature que essa jornada, assim como a natureza, is becoming more and more common, está se tornando cada vez mais comum. and that those who do finally commit to a life with Jesus E as pessoas que finalmente entregam a sua vida para Jesus, have been seeking and reaching for it for a long time. elas têm buscado isso ou algo parecido há muito tempo. The last thing Brian Stone, as a missiologist, found A última percepção do Brian Stone como um missiólogo was how important era quão importante a congregation was era uma igreja local, in helping people take steps towards faith in Jesus. em ajudar as pessoas a dar passos em direção a Jesus. My professor of evangelism, O meu professor na área de evangelização, a long time ago, há muito tempo atrás, when I was in seminary, quando eu estava no seminário, was named John Bowen. chamava-se John Bowen, Amazing evangelist, um evangelista fantástico, but quite quiet, mas um tanto quanto quieto, a little shy, até um pouco envergonhado, and a soft-spoken Welshman from e alguém Wales. que falava com uma leveza incrível. Pode passar o slide, por favor. He was early Ele começou cedo in recognizing that becoming a mature disciple of Jesus Ele percebeu logo cedo que para se tornar um discípulo maduro de Jesus, was a process, isso acontecia através de um processo. and invited us to consider E nos convidou a considerar something like this bar graph going left to right. algo parecido com essa barra que vem do 1 até o 99. What John teaches O que John ensinou is that 50 é que 50 is where someone says, I give my life to Jesus. é onde a pessoa diz, entreguei minha vida para Jesus. Baptize me. Fui batizada. I don't understand everything about Christianity, Eu ainda não entendo tudo sobre o cristianismo, but I know that Jesus is my Savior. mas eu reconheço que Jesus é o meu Salvador. To the right of that À direita disso is maturing into discipleship. é o processo de maturidade em direção ao discipulado. Now, there's no 100 on this graph Mas perceba que não tem o número 100 aqui nesse dado, because we're Presbyterian porque como bons presbiterianos and not Methodist, e não metodistas, we don't believe in Christian perfection. nós não cremos na perfeição total do ser humano. If you are a perfect Christian, Se você é um cristão perfeito, I would like to meet you and shake your hand out. eu gostaria de conhecê-lo e cumprimentá-lo. We also have a 1 instead of a 0. Nós também temos aqui o número 1 ao invés do 0. Why? Por quê? Because John Calvin taught
Porque João Calvino nos ensinou the principle of common grace, o princípio da graça comum. even those without a working knowledge of God Mesmo as pessoas que não têm o conhecimento de Deus are part of God's loving creation. são parte da criação amada por Deus. So if the journey towards mature discipleship Então, se a jornada em direção ao discipulado e maturidade may take longer today hoje em dia parece levar mais tempo than in previous generations, do que em gerações passadas, where someone was born into a Christian identity quando a pessoa já nascia dentro de uma identidade cristã and never really had to question it. e nunca teve que se questionar a respeito disso. How do we understand below 50 on this graph? Como que nós conseguimos entender o que está atrás dos 50, do 1 ao 50? I said last night in a lecture Ontem eu estive falei com o pessoal da faculdade, that a principle that's important to me dizendo que um dos princípios que são importantes para mim is that any person I meet, é que qualquer pessoa que eu conheça, whether they are Christian or not, cristã ou não, I assume eu assumo they are already in conversation with the Holy Spirit, ou eu entendo que eles já estão ali em conversa com o Espírito Santo, whether they know it or not. Independentemente se eles têm consciência de fé disso ou não. Because God is always Porque Deus está sempre on a rescue mission numa missão de resgate in the name of Jesus. em nome de Jesus. As Christians, Como cristãos, our kindness, a nossa bondade, our loving action, nossos atos de amor, our hospitality, a hospitalidade, our witness o nosso testemunho, may help to move someone nos ajude a mudar alguém along that bar graph. ao longo daquele gráfico que aqui estava do 1, 50 e 99. For 20 years, Ao longo de 20 anos, I was a congregational minister eu fui um pastor de igreja local before going to the seminary. antes de ir trabalhar no seminário. And when I would do funerals in the community, E quando eu fazia funerais na comunidade, someone might fly in from another city to attend that funeral. algumas pessoas vinham de avião até aquela cidade para o funeral. And they may not have a Christian identity, E talvez eles não tivessem uma identidade cristã, but the warm embrace of the Christian community, mas o abraço aquecido da comunidade cristã, the opening of the heart a abertura do coração in a time of grief, em tempos de sofrimento e luto, the gospel being preached, o evangelho sendo pregado, may move them one step closer to Jesus. pode ajudá-los a se mover que seja um ponto para mais perto de Jesus. A 25 to a 30. 25 talvez naquela gráfico aqui de novo, se puder voltar, do 25 ao 30. And I would never see them again. E eu nunca mais os veria, But I have to trust mas eu quero crer that the Holy Spirit is working in their life. que o Espírito Santo está trabalhando na vida deles. And another group of Christians E em outros grupos de will cristãos. help them take that next step towards Jesus. Outros grupos de cristãos ajudariam a essa pessoa a continuar avançando em direção à fé. It takes a while for many to find Jesus. Leva tempo para muitas pessoas encontrarem Jesus. If we go to the next slide, No próximo slide, this is what I call deep fryer or slow cooker faith. isso é o que eu chamo de fé na fritadeira ou fé na panela elétrica. I don't know in Brazil, Eu não sei se no Brasil, but certainly in Canada, mas no Canadá, certamente, we like to have slow cooker meals. nós gostamos de ter essas panelas que cozinham devagarzinho. You put meat and vegetables in a pot, Você coloca lá vegetais, carne ali dentro de algo assim, before you go to church in the morning, antes de ir para a igreja de manhã. and by the time you come back, E quando você volta, hours later, horas depois, the meal is ready. a comida está pronta. Now, if you go to McDonald's Agora, se você vai no McDonald's or Giraffes, ou nas girafas aqui no Brasil, very good, you'll have the deep fryer. você vai ter a fritadeira. The French fries go in, A batatinha frita vai come out 1 minute later, e 1 minuto depois ela está pronta, and they're cooked. prontinho para comer. You wonder where I'm going with this, don't you, Paulo? Yes. Imagina onde nós estamos indo, né, com isso. Think of the Apostle Paul. Pensem no apóstolo Paulo. Think of his conversion on the Damascus Road. Pensa na sua conversão a caminho de Damasco. It's sudden, dramatic conversion. Foi de repente, foi dramático, foi uma conversão forte. Often in the steps towards mature discipleship,
Frequentemente, nesses caminhos do discipulado cristão, we assume that everyone has that instant conversion. nós assumimos ou entendemos que as pessoas vão ter essa conversão instantânea. But in my experience, Mas na minha experiência, people are more slow cooker faith. as pessoas são um pouco mais parecidas com aquela panela que você programa para cozinhar. They have to stew in the juices. Elas precisam ali stew in the juices. Elas precisam ali cozinhando lentamente, Of God's grace através da graça de Deus, for a long time. por um longo período. Think of the Apostle Paul, even. Vamos pensar de novo no apóstolo Paulo? He appears to have a deep fryer faith, Aparentemente, ele teve uma transformação como ali na fritadeira. but what of the nurture of his Jewish community growing up? Mas à medida que ele foi sendo nutrido por aquela comunidade judaica, What of the teachers who taught him advanced Torah studies? muitos professores ensinaram ele a Torá avançada. All in that bar graph moving towards that moment. Tudo aquilo naquele gráfico, ele foi sendo conduzido para o amadurecimento. Or for me, Ou, no meu caso, I treasure eu valorizo that I found Jesus que eu encontrei Jesus at just the right time in my life. no momento perfeito da minha vida. Am I a deep fryer faith? Eu sou alguém de fé de batata frita rápido? Would I discount all the people who helped me to get there Eu vou desconsiderar todas as pessoas que Deus usou para que eu chegasse até aquele momento, over those years? ao longo dos anos? It has to be a mix between the two. Na verdade, tem que ser uma mistura desses dois casos. On the journey towards mature discipleship, Em nossa jornada em direção a um discipulado maduro, more and more of us cada vez mais de nós who love evangelism que amam a evangelização and love mission e que amam a missão are curious estão curiosos if the culture se a cultura that used to be a Christian culture que anteriormente era uma cultura cristã is no longer communicating the gospel. não está mais comunicando o evangelho. How do people become a Christian? Como as pessoas se tornam cristãs? Pode passar o slide, por favor. In my evangelism classes, Nas minhas classes de evangelização, I have my students study and read eu levo meus estudantes a estudar e a ler several publications a respeito de diversas publicações that came out of an intervarsity Christian fellowship, que vieram do InterVarsity Christian Fellowship, study of participants in their university-based programs. onde eles vão estudando observações em universidades e evangelização baseada nesses lugares. They were brave. Eles foram corajosos. Too often, Frequentemente, we only want to interview people who finally became a Christian. a gente só quer conversar com pessoas que finalmente se tornaram cristãs. But they said, let's interview everyone. Mas eles disseram, vamos entrevistar todo mundo. We have their email addresses. Nós temos o e-mail deles, The people who came out to one meeting as pessoas que apareceram apenas em um encontro and then never came back. e que nunca mais apareceram. People who came for 3 months Pessoas que participaram ao longo de 3 meses and then dropped out. e depois desistiram. And those who continued on and became Christians. E pessoas que participaram desses grupos na universidade e finalmente se tornaram cristãos. In this process of becoming a mature disciple, Nesse processo de se tornar um discípulo maduro, what do those steps look like? como esses passos aparentam ser? And they've identified 5 steps. E eles identificaram 5 passos. 5 steps towards maturing into discipleship. 5 passos que levam a pessoas a amadurecer no discipulado. And the first step O primeiro passo is humbling. é a confiança. The first stumble O primeiro desafio why someone would go no further que levava a pessoa a não seguir adiante was an issue of trust. tinha a ver com confiança. People reported As pessoas diziam, either they didn't know a Christian, ou eles não conheciam um cristão, or even worse, ou pior, the people they knew who said they were Christian as pessoas que eles conheciam, que se diziam cristãs, were not trustworthy people. não eram pessoas confiáveis. But for those who found a trusting relationship, Mas aqueles que conseguiram encontrar um relacionamento confiável, they would take a next step in maturing. eles então davam um segundo passo nessa jornada. And that was to be curious. E o segundo passo tinha a ver com a curiosidade. Something different about this group of people called Christians. Tem alguma coisa diferente nesse grupo que se chama cristão. You make strange claims, Vocês fazem algumas afirmações estranhas, like a crucified Jew do tipo que um judeu crucificado rules the cosmos. reina em todo o universo.
they ask questions. Eles fazem perguntas. Now, for those that stopped, Agora, para aqueles que pararam, they were curious to a point, eles foram curiosos até certo ponto and that was enough. e tá bom, pararam por aí. But for those whose curiosity continued, Mas para aqueles que a curiosidade continuou, they found a space of openness eles encontraram um espaço de abertura, where they could begin to attend Bible studies, onde eles puderam começar a participar de estudos bíblicos, where these Bible studies expected people present em que esses grupos de estudo bíblico queriam a presença desses estudantes, who were not yet Christian que ainda não eram cristãos, and could handle difficult questions e lidavam com situações muito difíceis about why we as Christians sobre por que nós, como cristãos, believe what we believe acreditamos do modo como nós acreditamos and behave the way we behave. e nosso comportamento é de tal maneira. From there, the next step was actively seeking, getting involved in local church. Depois da abertura vem a procura, querer se envolver em igrejas locais. And then following, E então, finalmente, se tornar um seguidor. which would involve baptism. Que daí sim envolve o batismo. As North American society, Como uma sociedade norte-americana, and Canadian society in particular, e mais especificamente o Canadá, becomes less and less Christian in its identity, tem se tornado menos e menos cristão na sua identidade. this question of how to help people take those initial steps of faith, Essa pergunta a respeito de como ajudar as pessoas a darem os seus primeiros passos de fé, of what we call evangelism, aquilo que nós chamamos de evangelização, becomes even more important. se torna cada vez ainda mais importante. Some of my colleagues Próximo slide, por favor. Alguns dos meus colegas have been writing some terrific books on this subject. escreveram livros incríveis nesse tema. Rick Osmer at Princeton Rick Osmer em Princeton has written The Invitation, escreveu The Invitation, o convite, A Theology of Evangelism. uma teologia de evangelização. My colleague Priscilla Pope Levinson in Dallas, Minha amiga Priscilla Pope Levinson de Dallas, Models of Evangelism. modelos de evangelização. Elaine Heath and her colleague Helena Heath, que é uma amiga também, take seriously what they call trauma-informed evangelism, ela tem levado muito a sério o que eles chamam de evangelização informada a partir do trauma, that we're sharing the gospel em que nós compartilhamos o evangelho with people com pessoas and in a culture numa cultura where often many people have been hurt onde muito frequentemente as pessoas passaram por traumas by the church in the past. pela própria igreja no passado. And my friend Andy Root in Minnesota E finalmente Andrew Rue, no Minnesota, has just published Evangelism in an Age of Despair. publicou recentemente esse livro, Evangelização numa Era de Desespero. His focus is often in youth ministry Esse livro é bastante usado para ministérios de juventude. and is paying close attention E ele está muito atento to what we've heard several times in this conference already ao que nós já ouvimos várias vezes ao longo da conferência, apenas hoje, about this challenge a respeito do desafio of sharing the gospel with this next generation. de compartilhar o evangelho com as novas gerações. The context in which we are trying to form mature disciples in Canada O contexto no Canadá em que nós estamos buscando formar discípulos maduros, pode passar o slide, por favor? has the particular challenge Tem alguma característica bem específica of high secularity. de alta secularização. A recent study Um estudo recente, of faith in Canada a fé no Canadá, by a Christian think tank feita por um movimento cristão named Cardus chamado Cardus, relatório Cardus, found that 16% of those surveyed descobriu que 16% das pessoas entrevistadas describe themselves se descrevem as religiously committed Christians, como pessoas que têm compromisso religioso. going to church at least once a month Vão à igreja pelo menos uma vez por mês and describing a love of Jesus. e descrevem assim o amor de Jesus. This is an interesting category, the second category. Essa segunda categoria é bem interessante. 19%, 19% das pessoas, more than those who said that they were committed as Christians, um número maior do que aqueles que disseram que são comprometidos com Deus, describe themselves as se descreveram como privately faithful. pessoas de fé privada. They said, "Oh, I'm a Christian. Eu sou um cristão. I just
don't go to church. Eu só não vou à igreja. Do you have folks like that in your community? Você tem pessoas assim também na sua igreja? We found after the pandemic Depois da pandemia, nós descobrimos that this number continues to grow. que esse número só continua a crescer. Now, nearly 50% Agora, quase 50% of those surveyed daqueles que foram entrevistados describe themselves as spiritually uncertain. se descreveram como pessoas espiritualmente indecisas ou incertas. Not against faith, Nada contra a fé, but just not really sure. mas não sei muito bem o que eu quero. And a very small percentage, E uma porcentagem bem pequena, again around 19%, ao redor de 19%, describe themselves as not interested at all. disseram que não têm interesse nenhum em religião. These findings Essas descobertas match the next slide têm a ver com o próximo slide, that I shared in my lecture last night at the seminary. em que eu compartilhei também ontem de noite lá no seminário. Once every decade, Uma vez a cada década, the Canadian government o governo canadense asks Canadians, pergunta aos canadenses what faith tradition do you have? de qual fé você professa. And for Christians in Canada, E para os cristãos no Canadá, in one decade, em uma década, from 2011 de 2011 to 2021, a 2021, every province and territory cada estado canadense ou província ou território saw a drop viu uma queda in Christian identity, na identidade cristã, with the smallest number of Christians com o menor número de cristãos where I live, aonde eu moro, 34%, 34%, 1/3 roughly. um terço. And so my research Então a minha pesquisa, in the next slide no próximo slide, and publications e essa publicação, is often focused ela é focada on trying to figure out em tentar descobrir how are Christians como os cristãos shaping their communities estão formando as suas comunidades and passing on the faith e passando adiante a fé in such a difficult mission field num contexto missionário tão difícil, where 2/3 onde 2/3 of the people that you meet das pessoas que você encontra nas ruas, in your neighborhood, na vizinhança, at work, no trabalho, at the grocery store, lá na padaria, are not involved in church. não estão nem um pouco envolvidas com a igreja. Part of the challenge Uma parte do desafio is for us as mature disciples. é para nós, como discípulos maduros. I spent the first part of this talk Eu passei a primeira parte da conversa agora thinking about how do people become Christian tentando entender como as pessoas se tornam cristãs, as part of the pathway to mature discipleship. como a parte desse discipulado maduro. But what about those of us Mas e nós, who are proud to say we are Christian? que nos orgulhamos de dizer, já somos cristãos? Well, we live in the same world Bom, nós vivemos no mesmo mundo as those who do not believe. com aqueles que não acreditam em Deus. And so we share certain things in common. Então nós compartilhamos algumas coisas em comum. In the next slide, No próximo slide, Charles Taylor, Charles Taylor, a Canadian Christian philosopher, um cristão filósofo canadense, notes that there have been different movements percebe que existem diferentes movimentos as the West, à medida que o Ocidente, including Canada, incluindo o Canadá, have become more secular. se tornaram mais e mais secularizados. And the first step O primeiro movimento was the church's move itself. se deu a partir da própria igreja. It was the church that long ago said, Foi a igreja que muito tempo atrás disse: there are sacred, holy people, existem pessoas santas e sagradas, priests, pastores, monks, monges, nuns, freiras, lovely Presbyterian ministers, pastores presbiterianos, who do holy que things. fazem coisas sagradas. And then there's the rest of us, E então existe o resto de nós, the sacred and profane. o sagrado e o profano mobilizado pela própria igreja. The next step of secularity Mas daí a secularização ela avançou. is what we often think of. É o que nós normalmente pensamos. That's a slow decline of religious observance. Uau, tem diminuído a frequência de pessoas nas igrejas. But Taylor's challenge Mas o Charles Taylor, ele percebeu, is what he says is secular 3.
ele percebeu que existe um desafio maior, que ele chamou de Movimento 3. We now live in a society Nós vivemos agora uma sociedade where Christianity is simply one choice onde o cristianismo agora é só mais uma opção among many others, entre diversas outras opções. and frequently E frequentemente not the easiest não a mais fácil for people to embrace. para que as pessoas façam parte. It is entirely possible now É totalmente possível nos dias de hoje, in many places in the West, em muitos lugares no Ocidente, including in Canada, incluindo o Canadá, to meet thoroughly secular people. ser profundamente secularizado, uma pessoa secularizada. I was getting my hair cut recently, Eu fui cortar meu cabelo recentemente. and the young person cutting my hair E o jovem que cortava meu cabelo was kind of what we would call a hipster. era um tipo de hipster. A checked shirt like this. You're a hipster. I'm a hipster, You're ok. a hipster. Uma Like camisa this, como essa, tattoos. cheio de tatuagens. Way cooler than I could ever be. Um cara cool mesmo, assim. And the barber asked me what I do for a living. Então o barbeiro perguntou, o que você faz da vida? And I said, I'm a pastor. E aí eu disse, eu sou um pastor. And they didn't understand. E ele não entendeu nada. So I said, I'm a minister. Então eu disse, eu sou um ministro. Oh, the barber said. Então o barbeiro disse, You work for the Ministry of Education, você trabalha para o Ministério de Educação? the Ministry of Natural Resources. Para o Ministério de Recursos Humanos? And then he stepped back, and I had a sports jacket on when I came into the barber shop. Então ele deu um passo para trás e eu estava com uma jaqueta de esporte, usando uma jaqueta de esporte. You work for the Ministry of Justice. Você trabalha para o Ministério de Justiça. I said, no, like a Christian minister, like in a church. Aí eu disse, não, um ministro cristão, sabe? Do tipo daquele que vai estar trabalho na igreja. And he had no idea what I was talking about. E ele não tinha a mínima ideia do que eu estava falando. A thoroughly secular society. Uma sociedade profundamente secularizada. I am grateful for colleagues Eu sou muito feliz por ter colegas who are trying to help us understand que estão tentando nos ajudar a entender how we can go deeper in our faith, como que nós podemos ir mais profundo na nossa fé, mature as disciples nos tornando discípulos maduros, in a context num contexto in which it is harder and harder em que se é cada vez mais difícil to identify as Christian. identificar-se como cristão. When we go to the next slide, No próximo slide, my PhD supervisor, o meu supervisor do doutorado, Stefan Pass, Dr. Stefan Pass, has written a wonderful book escreveu um livro muito bacana for church planters, para plantadores de igreja. and he is a church planter himself E ele é um plantador de igreja in Amsterdam. na cidade de Amsterdã, na Holanda. And he argues E ele argumenta that growth que o crescimento in church planting no processo de plantação de igrejas is often properly driven é frequentemente conduzido de uma maneira adequada by an evangelistic sense of urgency, por esse senso evangelístico urgente, or sometimes mas também às vezes for historic mainline churches, através de igrejas históricas como a nossa, when they talk about church planting, quando eles falam a respeito de plantação de igreja, it's actually driven. It's actually driven na verdade está sendo conduzido by institutional survival, está sendo conduzido por uma necessidade de sobrevivência da denominação. instead. Ao invés disso, Pass argues o Dr. Paz, ele argumenta that we need to focus on our missional presence, que nós devemos focar na nossa presença missional, being faithfully present in community, sendo fielmente presente na comunidade, even when we don't see immediate results. mesmo quando nós não vemos resultados imediatos. There's this long-term engagement, Tem uma aliança de longo termo, building trust construindo a confiança over time. ao longo do tempo. And so when we think in terms of church planting in secular societies, Então, quando nós pensamos em plantar igrejas em sociedades ou cidades brasileiras que são secularizadas, there is such importance tem uma importância aqui, placed on the lives we live. colocado na vida e no modo como nós vivemos a vida. Because unlike the Canada I grew up in, Porque diferente do Canadá em que eu nasci,
where most of my neighbors were nominally Christian. onde a maioria dos meus vizinhos eram cristãos nominais. Now, as a Christian, Ao ser cristão, and for all of the Christians in the churches that I serve, e para todos os cristãos nas igrejas que eu sirvo, they may be the only Christian eles talvez sejam os únicos cristãos that someone meets. que alguém vai poder encontrar. And you remember that first step E você lembra daquele primeiro passo towards Christian maturity em direção à maturidade cristã? was trust. Era a confiança. Someone who's helped me understand this more clearly Alguém que tem me ajudado a entender isso com mais clareza is my mentor, Daryl Gooder. é o meu mentor, Daryl Gooder. Pode passar o slide, por favor. And Daryl has a focus Daryl tem um foco where he says when it comes to Christian maturity, onde ele diz, quando estamos falando sobre maturidade cristã, we should pay attention to three key areas. nós devemos prestar atenção em 3 áreas chaves. The first A primeira, is our being, o nosso ser, our character, o nosso caráter, that we cannot underestimate que nós não devemos subestimar. how much we communicate O quanto nós comunicamos about who Jesus is, a respeito de quem Cristo é, what he has saved us from, do que Ele nos salvou and what he has saved us e for para que Ele nos salvou, through our character, através do nosso caráter. who God has changed us to be. Como Deus nos transformou e nos fez para ser. Some of you may remember John Calvin's definition of conversion. Talvez alguns de vocês se lembram da definição de João Calvino para conversão. John Calvin said, João Calvino disse: conversion conversão is where God changes é quando Deus muda the inflexible o inflexível, desires of our hearts. os desejos inflexíveis do nosso coração. If Jesus hasn't changed our character, Se Jesus não mudou o nosso caráter, we've missed a step in maturity. nós perdemos um passo naquela caminhada da maturidade. So our being is important. Então o nosso ser é importante. Second, our doing, Mas Daryl Gooder também fala do segundo, que é o nosso fazer, our actions. as nossas ações. Are we signs of grace Nós somos sinais da graça and mercy e misericórdia and healing e cura and e justice justiça and redemption e redenção in the world? no mundo. And then third, E finalmente, o terceiro aspecto, our saying. o que nós falamos. Has Jesus converted our speech? Jesus converteu a nossa fala? Are we communicating our lives Estamos conseguindo comunicar a nossa vida and the gospel e o evangelho in a mature way numa maneira madura that invites others que acaba convidando os outros to come and see para ver, vir e ver that Jesus Christ is Lord? que Jesus Cristo é o Senhor? Where I live, Aonde eu vivo, we have a famous group called North Shore Rescue. pode mudar o slide, nós temos um grupo muito famoso chamado North Shore, Resgate do North Shore, da Bahia do Norte. Vancouver is a beautiful city. A Vancouver é uma cidade linda. This is a beautiful city. Esta é uma cidade linda. We have very tall mountains Nós temos montanhas muito altas and the Pacific Ocean. e o Oceano Pacífico. Now the mountains are beautiful, Agora, as montanhas são lindas, but they're dangerous. mas perigosas. Paulo and his family Paulo e sua família would hike up those mountains subiam aquelas montanhas. when you lived in Vancouver. Quando ele viveu em Vancouver, Did you ever get lost? você alguma vez se perdeu? No, I don't think No. so. Oof. I had friends with me. Good, Eu tinha good, good. amigos comigo, não me perdi. The North Shore Rescue Essa equipe de resgate do North Shore exists existe to go and find lost hikers. para ir no meio da floresta e procurar aqueles que estão escalando as montanhas e estão perdidos. Guess how much they get paid? Sabe quanto eles ganham? 0. 0. All volunteers. Tudo totalmente voluntário. I was preaching at a church, Eu estava pregando numa igreja and after church and coffee hour, e depois da igreja e do tempo de cafezinho, I met the leader of North Shore Rescue, eu encontrei o líder desse movimento de resgate nas montanhas, a Christian. um cristão. And they had just opened a brand new building. E eles tinham acabado de abrir um novo prédio, novinho. People gave money As pessoas estavam dando dinheiro to this volunteer organization para essa organização voluntária, so they could have a new building para que eles tenham um novo prédio, for all their equipment para colocar todos os equipamentos and their training. e onde aconteciam os seus treinamentos.
So I asked this person, Então eu perguntei a esse líder, I said, what would happen o que aconteceria if you got a phone call se você recebesse um telefonema and someone said, e alguém dissesse, I've seen your TV show, uau, eu vi seu show de televisão, because there is now a TV show. porque agora tem um show de televisão. I think what you do is amazing. O que você faz é incrível. I've seen your new building. Eu vi seu novo prédio. It's impressive. É impressionante. And I hear you have a gathering E eu tenho ouvido que você tem um encontro in which you talk and equip people. no qual você fala e também equipa as pessoas. I would like to come, Eu quero participar. but I'm busy Mas a minha vida é corrida, the rest of the week. em toda semana. I don't want to be interrupted on the weekends. Eu não quero ficar muito enrolado nos finais de semana. So I don't actually want to rescue anyone, Então, na verdade, eu não quero salvar ninguém. but I just want to come. Eu só quero And estar aí com watch. vocês. Dá uma olhada. Is that okay? Tudo bem? And the gentleman almost spilled his coffee E o líder quase que cuspiu ali o café dele, in coffee time no tempo de café. and laughed. E deu risada. And he said, no. Ele disse, não, We would say, you can't be part of this community nós diríamos, você não pode ser parte dessa comunidade, unless you're committed a não ser que você esteja comprometido and participate em participar in our life-saving mission. na nossa missão de salvar vidas. And I was humbled. E eu fiquei tocado. I said to him, Eu falei a ele, so you have então você tem higher standards padrões altos, than the church. padrões maiores do que a própria igreja. We too are a rescue organization. Nós também somos uma organização de salvamento. And God gathers us. E Deus nos reúne, And God equips e us. Deus nos equipa, And God sends us out. e Deus nos envia. It is not a spectator Não somos espectadores, organization. uma organização só para ficar olhando. As we mature in our discipleship, À medida que nós amadurecemos no discipulado, we need to continue nós precisamos continuar to ask God where He is sending us a perguntar a Deus aonde Ele está nos enviando, on mission. na missão. As church planters, Como plantadores de igreja, you'll be maturing in your Christian life você vai amadurecer na sua vida cristã, alongside the communities that you're leading. junto com as comunidades que você está liderando. And so I have 3 questions for you Então eu tenho 3 perguntas para você no próximo slide. on the slides. I think as we mature in our Christian faith, Eu creio que à medida que nós amadurecemos na nossa fé cristã, as we long for healthy growth, à medida que nós desejamos um crescimento saudável, it's important for us é importante para nós to return voltar again and again, de novo e de novo, not just by ourselves, não apenas por nós mesmos, but with our community, mas com a nossa comunidade, to asking 3 questions. a fazer 3 perguntas. Number 1, Primeira pergunta: why Jesus? por que Jesus? You may laugh me off the stage. Talvez você dê risada de mim. That poor man from Canada Aquele rapaz que veio lá do Canadá asking such an obvious question. perguntando algo tão óbvio para nós, plantadores. But then think of that barber Mas então pense naquele barbeiro cutting my hair. que cortava meu cabelo. What would I say to him O que eu diria a ele about Jesus? sobre Jesus? Why does Jesus matter Por que Jesus é importante in this world nesse mundo and in people's lives? e na vida das pessoas? What difference does knowing, Que diferença conhecer, loving, amar, serving, servir and following e Jesus seguir Jesus make in your life faz na sua vida and the lives of those in your congregation or church plant e na vida das pessoas que frequentam a igreja que você está plantando? as you return as an act of discipleship Esse voltar é um ato de discipulado. to this question? Quando voltamos para essa pergunta. The next question Mas aí tem uma segunda pergunta. is why church? Por que a igreja? Even if one believes in God, Mesmo que alguém acredite em Deus, why does active participation por que a participação ativa in a local church, numa igreja local, your church plant, pode ser a sua plantação de igreja, why does it matter? por que isso importa? And beyond just a sense of duty, E para além de um simples senso de dever, how would you describe the importance como você descreveria a importância and necessity of belonging e a necessidade de pertencer to a church community? a uma igreja local?
And can you get those same things E você poderia ter essas mesmas coisas somewhere else in society? em algum outro lugar na sociedade? Oftentimes, when we look at a community that we're wanting to evangelize and plant a church, Com frequência, quando nós olhamos para uma comunidade que nós queremos evangelizar e plantar uma igreja, we can assume that people must be missing so much because they're not involved in church. nós podemos pensar que essas pessoas estão perdendo tanta coisa porque não estão engajadas na igreja, But in a highly secular society, mas numa sociedade altamente secularizada, I don't see a lot of anxiety about that. eu não vejo que as pessoas estão tão ansiosas por causa disso. People find belonging in clubs, As pessoas têm encontrado pertencimento em various clubes, associations, associações and so forth. e assim por diante. So why church? Então, por que a igreja? And then as a way to consider healthy discipleship for growth, Então, aí, para se pensar o crescimento saudável através do discipulado maduro, I invite you to ask this question. eu convido a essa terceira e última pergunta. Why this church? Por que esta igreja? Why your church plant? Por que o seu campo de plantação de igreja? What are the unique characteristics, Quais são as características únicas, gifts, os dons, os charisms carismas of this particular congregation desta igreja particularmente, that falando, make it stand out que a torna fantástica in the community para a comunidade, compared to other expressions comparado a outras expressões of belonging de pertencimento or association? ou associações? Wanted to close with an example Eu quero finalizar com um exemplo, pode passar o slide, por of favor, why I remain so encouraged do porquê eu permaneço tão entusiasmado about what God is doing a respeito do que Deus está fazendo in the world. no mundo. As a missiologist, Como um missiólogo, my life is driven minha vida é conduzida by the question, por perguntas. what in the world O que no mundo is God up to? o que Deus está fazendo no mundo? I'm always on the lookout, Eu estou sempre procurando, trying to figure out where is Jesus at work tentando perceber aonde que está Jesus trabalhando and trying to come alongside what Jesus e is doing. tentando me somar a isso que Jesus já está fazendo. As a pastor Como um pastor and as a professor, e como um professor, I have the honor eu tenho a honra of spending time with church planters, de passar tempos com plantadores de igrejas, as well as those preparing for other ministries. assim como aqueles que estão se preparando para diversos ministérios. And so often as my students Então, frequentemente, os meus estudantes, are planting os churches, plantadores de igreja, they'll ask me to come out eles vão passear comigo and preach. e pregar. I accepted an invitation to preach Certa vez eu aceitei um convite para pregar at a student of mine, de um estudante meu and he gave me the address. e ele me deu um endereço. And I put it in my GPS, Eu coloquei no GPS, drove along fui dirigindo. to another community, Era uma outra cidade, about 2 hours away from where I live. umas 2 horas de onde eu morava. And I didn't know the community well, E eu não conhecia muito bem a comunidade. and I pulled up Então eu parei o carro, right where the GPS told me to. bem aonde o GPS pediu para eu parar. And I saw a big church building, Então eu vi um prédio enorme, a little bit like this one. parecido com esse aqui, Steeple, com esse da foto, alto, stained glass. com vitrais. And I thought, oh, wow, Falei, uau, this is beautiful. é bem bonito. I guess my students just renting space Eu imagino que meu estudante está alugando esse espaço in this church for a church plant. nesse templo para a plantação de igrejas dele. But as I got out of the car, Mas quando eu saí do carro, I realized it wasn't a church anymore. eu entendi que aquilo não era mais uma igreja. It was a ballet studio. Era um estúdio de balé. Let's see you do ballet. Ah, Do a little- não. No, Ele pediu okay, para eu dançar okay. balé, mas eu acho que dessa chamar quem quer, viu? And then I was totally lost. Então eu fiquei perdido And I looked around e eu fiquei olhando ao redor and I saw my student e aí eu vi meu aluno waving at me dizendo, "Oh, from across the street. do outro lado da rua." And there was a little cafe, E tinha um café. and he called me over E ele me chamou, vem. and took me through the cafe. Me levou até o café And just in the back e ao fundo was a small room.
tinha uma sala pequena and there he was setting out chairs, e ali ele colocava as cadeiras, something every church planter knows about. algo que qualquer plantador de igreja está acostumado. And so I helped him set out the chairs Então eu fui ajudá-lo a colocar as cadeiras and unpack all of his stuff. e preparar todo o ambiente. And we prayed, E nós oramos. and people started to gather, E as pessoas começaram a chegar. mostly younger people, A maioria eram jovens and the band started playing, e o louvor começou a tocar. and Jesus Christ was worshipped. E Jesus foi adorado. His lordship was clear. O seu senhorio estava claro naquele lugar. And the whole time I was in that church plant, E todo o tempo que eu estive naquela plantação de igrejas, I wondered about the people eu ficava imaginando sobre as pessoas who built that big church que construíram aquele templo across the street. do lado de lá da rua. When the day came Quando o dia chegou, that they closed the door que eles fecharam a porta for the last time pela última vez and handed over the keys, e entregaram as chaves. did they feel defeated? Será que eles se sentiram frustrados, derrotados? Did they feel that God had left them? Será que eles sentiram que Deus tinha os abandonado? Did they feel that secularism had won? Será que eles sentiram que a secularização finalmente ganhou? Or did they wonder Ou será que eles ficaram imaginando where God was going to show up next? aonde Deus vai aparecer logo a seguir? Maybe just across the street, Talvez apenas cruzando a rua, where songs of praise would be raised, onde salmos e adorações seriam levantadas, where the church would grow again, onde a igreja cresceria novamente and new disciples of e Christ novos discípulos de Jesus be made. seriam formados. Amen. Amém.